A história da engenharia no Ceará vai contar que na noite do dia 21 de janeiro de 2016, surgiu para a sociedade a Academia Cearense de Engenharia, fruto dos esforços dos profissionais da área tecnológica com mais de 30 anos de atuação nos quadros da engenharia cearense brasileira. O engenheiro civil Vitor César da Frota Pinto, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará e presidente de honra da Academia Cearense de Engenharia, foi mais uma vez à tribuna para revelar todo esse processo de criação, dos debates e discussões que transformaram essa ideia em fato concreto. É com muita satisfação que vejo viabilizada a germinação da semente inicial da intenção que remonta a cerca de 10 anos na gestão do Otacílio Borges Filho, à frente do CREA Ceará. Ideia, à época, não prosperada. Em decorrência do fato, me veio a iniciativa de assumir esse desafio de viabilizá-la, fazendo parte da minha proposta do plano de trabalho por ocasião da candidatura à presidência do CREA, onde consta que daria todo o apoio e envidaria todo o esforço para a criação da Academia Cearense de Engenharia. Nesse contexto, convoquei um grupo inicial para este desafio, logo incorporado por outros incentivadores da ideia, posteriormente acrescido por nomes lembrados por todos, tendo como critério pré-estabelecido que seja observado o perfil de profissionais com mais de 30 anos de formados e que representam, de alguma forma positiva, as modalidades e atividades profissionais registradas no CREA Ceará, por terem realizações de interesse coletivo ao longo da atividade profissional, nos diversos campos de atuação que marcaram os seus desempenhos em prol do engrandecimento nos aspectos político-profissional, no ensino, na pesquisa e na extensão, inovações tecnológicas e que contribuíram para o engrandecimento tecnológico, econômico e social do Estado do Ceará. Mais de 10 reuniões aconteceram sob a minha coordenação. Saliento que, logo no início, foram escolhidos pelos membros do grupo precursor os nomes de Ubiratã Salles Vieira para secretar as reuniões e o do Antônio Salvador da Rocha para formatar o estatuto da futura academia. Foram realizadas pesquisas, sugestões e discussões nessas reuniões, inclusive com listas de presença, atas, gravações, fotografias, lá no plenário do CREA. Após aprovado o teor do estatuto, escolheu-se os patronos das cadeiras, os respectivos membros titulares e titulares fundadores, em seguida os membros honorários, fundadores, os beneméritos, os membros correspondentes fundadores. Da mesma forma, o patrono da academia, o presidente de honra e os componentes da futura diretoria, os colegiados, em conformidade com o estatuto aprovado. Ao longo desse processo, mais de 80 nomes foram lembrados. Entretanto, através de sugestões e escolhas por parte do grupo, por meio de consenso, definiu-se a quantidade de integrantes, sendo 40 titulares e 40 honorários, totalizando 80 acadêmicos, propositalmente definido, fazendo alusão aos 80 anos do CREA em 17 de janeiro de 2016, da fundação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. Registro dessa oportunidade o meu respeito e gratidão a todos os precursores, membros fundadores, por terem me escolhido por aclamação para ser o presidente de honra da Academia Cearense de Engenharia. Após escolhido o brasão e os modelos do Pellerini e do colar, medalhão da ACE, foram encomendados com rateio de custo pelos 40 membros titulares. Ressalto que a Academia Cearense de Engenharia, por meio de sua ata de fundação e o respectivo estatuto, encontra-se devidamente registrado no cartório Pergentino Maia em 11 de dezembro de 2015, exatamente na ata comemorativa, na data comemorativa ao Dia do Engenheiro, que marca a regulamentação da engenharia no Brasil, acontecida por meio do decreto presidencial 23569, de 11 de dezembro de 33. Assim, nessa segunda tentativa, germinou aquela semente inicial da intenção, ideia que prosperou e cresceu com as providências adotadas, transformada na árvore da realidade
produzindo o fruto da viabilidade e visibilidade para a história da engenharia cearense, em decorrência da garra, competência, obstinação, empenho, organização, determinação e união do grupo precursor, viabilizada por todos os membros fundadores, tornando realidade aquele sonho inicial. Vislumbrei ser, na solenidade dos 80 anos de fundação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, apresentei a proposta ao grupo que foi aprovada por aclamação. A data de instalação em posse dos membros da Academia de Engenharia, agendada para exatamente hoje, dia 21 de janeiro de 2016, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC. Repito novamente, no auditório Valdir Diogo. Vale ressaltar que o engenheiro que dá o nome ao mencionado auditório foi o terceiro presidente do CREA e o primeiro presidente da FIEC. Parabenizo a todos, em especial a primeira diretoria eleita, presidido pelo confrade Antônio de Albuquerque Souza Filho, na certeza do sucesso. Momento de muito regozijo para a engenharia cearense. A Academia Cearense de Engenharia, registrada oficialmente no dia 11 de dezembro de 2015, no cartório Pergentino Maia, nasce tendo como seu patrono o Marechal Casimiro Montenegro Filho. A academia é formada por 40 membros titulares e 40 honorários, bem como beneméritos e correspondentes. Sua estrutura administrativa é formada pela Presidência de Honra, Presidência e Diretoria, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, Conselho Científico e Conselho Editorial. Os 40 membros titulares fundadores da Academia Cearense de Engenharia, com seus respectivos patronos, são: acadêmico Lauro José Vinhas Lopes, patrono Antônio Urbano de Almeida; Antônio Albuquerque de Souza Filho, patrono José Guimarães Duque; acadêmico Mauro Barros Gondim, patrono José Dário Soares; acadêmico Otacílio Borges Filho, patrono Joselino da Silveira Filho; acadêmico Antônio Salvador da Rocha, patrono Antônio Telmo Nogueira Albuquerque; acadêmico Vitor César da Frota Pinto, patrono José Lins de Albuquerque; acadêmico Francisco Ézio de Souza, patrono Francisco Dias da Rocha; acadêmico Luiz Ari Ronce, patrono Cândido Ribeiro Toledo; acadêmico Litelton Rebelo Fortes, patrono José Leal Lima Verde; acadêmico Cláudio Regis de Lima Quixadá, patrono Hugo Lopes de Mendonça; acadêmico Gerardo Santos Filho, patrono Anderson Moreira da Rocha; acadêmico Hipérides Pereira de Macedo, patrono Antônio Gouveia Leitão; acadêmico Francisco Suetônio Mota, patrono Alcico Rê Leitão; acadêmico Alberto Leite Barbosa Belchior, patrono Cândido Narbal Gondim Pamplona; acadêmico Flávio Viriato de Saboia Neto, patrono Juarez Heller e Barreira; acadêmico César Aziz Ari, patrono João Batista Ronce; acadêmico Biratã Salles Vieira, patrono Francisco Pacífico Caracas; acadêmico Joaquim Antônio Caracas Teixeira, patrono Amilcar de Moraes Fernandes Távora; acadêmico Francisco José Coelho Teixeira, patrono Reginaldo Nepomuceno Teixeira; acadêmico Vicente de Paulo Pereira Barbosa Vieira, patrono Manuel Henrique Barbosa de Albuquerque; acadêmico Francisco Roberto de Santana, patrono Genésio Martins de Araújo; acadêmico Jurandir Marães Picanço Júnior, patrono Marco César Ferreira Gomes; acadêmico Vicente Cavalcante Fialho, patrono Eduardo Saboia de Carvalho; acadêmica Tereza Neumann Santos de Freitas, patrono Francisco Luiz Parente Neiva Santos; acadêmico Luciano Moreno dos Santos, patrono Antônio Augusto Figueiredo Lima; acadêmico Francisco Lopes Viana, patrono Walter Martins Ferreira Filho; acadêmico Jackson Sávio de Vasconcelos Silva, patrono César Carlos de Oliveira Filho; acadêmico José Flávio Barreto de Melo, patrono Raimundo Renato de Almeida Braga; acadêmico Roberto Sérgio Farias de Souza, patrono Gesamar Leão de Oliveira; acadêmico José Albérzio de Araújo Lima, patrono José Júlio da Ponte Filho; acadêmico João César de Freitas Pinheiro, patrono Pandiá Calógeras; acadêmico Manfredo Cássio de Aguiar Borges, patrono Teófilo Benedito Ottoni Neto; acadêmico Célio Moura Ferreira, patrono Tomás Pompeu de Souza Brasil Sobrinho; acadêmico Fernando Ribeiro de Melo Nunes, patrono Paulo Augusto Campos de Moraes; acadêmico João de Aquino Lima Verde, patrono Trajano Saboia Viriato de Medeiros; acadêmico Roberto Neice Arline Teixeira, patrono José Valdir de Medeiros Campelo; acadêmico Acúrcio de Alencar Araújo Filho, patrono Alzir Barreto de Araújo; acadêmico Marcelo Corrêa Alcântara Silveira, patrono José Valdir de Medeiros Campelo; acadêmica Sônia Maria Araújo Castelo Branco, patrono Expedito José de Sá Parente;
acadêmico Francisco César Pierre Barreto Lima, patrono Antônio Cláudio de Araújo. Já os membros honorários fundadores da Academia Cearense de Engenharia são José Maria de Sales Andrade Neto, Landri Leão Ribeiro, Fernando Borges Moreira Monteiro, Luiz Cristiano Campos Monteiro, Roberto Cláudio Frota Bezerra, Gesualdo Pereira Farias, José Ramos Torres de Melo Filho, José Oswaldo Pontes, Eudoro Walter de Santana, Hugo Alcântara Mota, José Carneiro de Andrade, Francisco Ariosto Holanda, Jackson Lima Albuquerque, Luiz Gonzaga Nogueira Marques, Adolfo de Marinho Pontes, Luiz Carlos Uchoa Sanders, Benedito Torquato de Oliveira, Francisco de Assis Melo Lima, Roberto Sérgio de Oliveira Ferreira, André Montenegro de Holanda, Alexandre Dúlio Vieira Diógenes, José Maria Damasceno, Teobaldo Mesquita, Evandro Bezerra, Nádia Gleuca Dutra Montenegro, Thales Montano Sá Cavalcante, Sérgio Otoche, Afonso Tabosa, Silas Xavier Gouveia, Francisco Ferrer Bezerra, Rui do Ceará, José Lourenço Montealverne, José Rego Filho, José Carlos Aziz Ari, Adler Crispim da Silveira, José Emílio Alexandrino Bezerra, Deodato Machado Pinheiro, Nise Sanfor Fraga, Erasmo da Silva Pitombeira, Lourenço Humberto Portela Reinaldo. O vice-presidente da Academia Nacional de Engenharia, engenheiro Francis Bogossian, deu posse aos membros da Academia Cearense de Engenharia e, em seguida, falou sobre o significado dela. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o honroso convite a mim, ao presidente, e justificar que o presidente só não está aqui presente porque hoje é dia da primeira reunião da academia do ano que se inicia. A agenda de reuniões é marcada no ano anterior. Então, hoje tinha uma reunião, já teve, começa sempre às 16h, e ele, embora quisesse aqui estar presente, não pôde comparecer. Então, eu tenho a honra de estar aqui representando ele, e a mim mesmo, que também fui convidado com muita honra, e pedi a ele que redigisse a mensagem do presidente aos acadêmicos recém-empossados aqui do Ceará. Nós assistimos agora, hoje, à auspiciosa fundação de uma nova organização que mais reforça e apoia o prestígio e o desenvolvimento da engenharia em nosso país e, de forma específica, no estado do Ceará, sempre pioneiro na constituição de entidades marcantes. Faz parte da história do Brasil. A Academia Cearense de Engenharia, na tradição das sociedades científicas, congrega, desde já, nomes dos mais expressivos da engenharia do estado do Ceará, que, assim, além de reconhecer e honrar o talento de grandes engenheiros, se constitui para prestar, de forma altruística, grandes serviços à sociedade do Estado. Serviços cuja importância é ressaltada pelas grandes oportunidades e carências com que se defronta a região e o país, cabendo, pois, sua participação nas decisões que a elas se endereçam, atuando como conselheira do governo e da sociedade, solucionando seus problemas de engenharia, motivando a juventude para a engenharia, incentivando seu gosto pela criação, promovendo uma cultura onde o racionalismo científico ocupe posição central, propugnando por uma engenharia praticada de forma ética, considerando que envolve vultosos recursos, sempre escassos em face das necessidades por que passa o nosso país. Assim, o nível de desenvolvimento de uma sociedade é reflexo direto da qualidade de sua engenharia, tecnologia e ciência. Áreas onde atrasos, sem exceção, resultam em pobreza, incapacidade para definir rumos, dependência e subordinação. Dentre elas, a persistência de uma grande população pobre, carente de recursos de engenharia e tecnologia que resolvam seus graves problemas a custo consentâneo com nossos recursos, como habitação digna, saneamento, água,
energia, comunicação e transporte. A ANE, a Academia Nacional de Engenharia, cumprimenta, apoia e dá as mãos à Academia do Estado do Ceará. A Academia Cearense de Engenharia Marechal Casimiro Montenegro Filho é formada em sua composição pelas seguintes personalidades: presidente de honra, Vitor César da Frota Pinto; presidente, Antônio de Albuquerque Souza Filho; vice-presidente, Lauro José Vinhas Lopes; primeiro secretário, Ubiratã Sales Vieira; segundo secretário, Antônio Salvador da Rocha; primeiro tesoureiro, Alberto Leite Barbosa Belchior; segundo tesoureiro, César Aziz Ari; conselho fiscal, titulares, Mauro Barros Gondim, Otacílio Borges Filho, Luciano Moreno dos Santos; suplentes, João de Aquino Lima Verde, Fernando Ribeiro de Melo Nunes; conselho consultivo, Vicente Cavalcante Fialho, Litelton Rebelo Fortes, Vicente de Paulo Pereira Barbosa Vieira; conselho científico, titulares, João César de Freitas Pinheiro, Sônia Maria Araújo Castelo Branco, Joaquim Antônio Caracas Nogueira, Cláudio Regis de Lima Quixadá, Gerardo Santos Filho; suplentes, Roberto Sérgio Farias de Souza, Francisco Roberto de Santana e Péredes Pereira de Macedo; conselho editorial, titulares, Francisco Ezio de Souza, José Alberto Araújo Lima, Luiz Ari Ronce, Flávio Viriato de Saboia Neto, Francisco César Pierre Barreto Lima; suplentes, Manfredo Cássio de Aguiar Borges, Roberto Neice Arline Teixeira, José Flávio Barreto de Melo. O professor e escritor Juarez Leitão, representando a mais antiga academia brasileira, a Academia Cearense de Letras, fez a saudação da Academia Cearense de Engenharia. Eu quero trazer, nesta noite, de felicidade, de alegria, o abraço da Academia Cearense de Letras, que, fundada em 1894, precedeu de 3 anos a fundação da própria Academia Brasileira de Letras. Portanto, nós estamos representando aqui, por designação do presidente José Augusto Bezerra, a mais antiga academia do Brasil, trazendo, portanto, nosso cumprimento e as felicitações para a academia que começa agora. As academias, elas são confrarias fraternas de pessoas que têm identificação umas com as outras. Dizia o Carlos Drummond de Andrade que viver não é tão difícil. O grande problema do ser humano é conviver. Então, conviver é uma graça, é um instante de regozijo e de compreensão entre as pessoas. Numa época como a nossa, que a comunicação se torna cada dia mais online, é preciso que as pessoas novamente aprendam a conversar. Você vai para qualquer reunião e não pode conversar por causa da estridência do som, das caixas potentíssimas, com não sei quantos decibéis. E numa confraria desse porte, nas academias, as pessoas se identificam, as pessoas voltam a se olhar nos olhos, as pessoas interrompem por um instante o acesso à internet e novamente se tratam como humanos, como seres humanos. Independente do que se possa produzir nessas confrarias, nessas associações, a coisa mais importante delas, o sentido talvez desse momento mais sublime, é o da convivência. No mundo e na vida, nas estradas do tempo, nas ruas do mundo, nós só temos um compromisso, o ser humano só tem um compromisso, é o compromisso com a felicidade. Esse é que é o grande objetivo da humanidade. É preciso reaprender a ser feliz. E o caminho certamente mais seguro da felicidade é o do diálogo, o da conversa, o do entendimento, o da convivência. Por isso, neste momento e nesta noite de alegria e de felicidade, uma noite de celebração, porque o CREA completa 80 anos.
de 1936, da cidade pequena que era Fortaleza naquele tempo, a grande metrópole em que ela se transformou. A trajetória desta entidade, deste conselho regional, conheceu, acompanhou as próprias mudanças vertiginosas da história do Ceará e do país. Somos outros a cada ano, somos mais a cada instante, somos de novo e renovados a cada minuto que se passa. Então, nesta linha do tempo, o CREA se incorpora e se confunde com a própria história do Ceará. Por isso, trago aqui o meu abraço, o abraço da Academia Cearense de Letras, a essa nova irmã, dizendo que nós temos muito o que fazer e, certamente, o que ensinar e, sobretudo, o que aprender todos os dias. O vice-presidente da Academia Nacional de Engenharia, engenheiro Francis Bogossian, entregou os diplomas de acadêmicos ao presidente de honra da Academia Cearense de Engenharia, engenheiro civil Vitor César da Frota Pinto, e ao presidente da Academia Cearense de Engenharia, engenheiro agrônomo Antônio de Albuquerque Souza Filho. Já o presidente de honra da Academia Cearense de Engenharia, engenheiro civil Vitor César da Frota Pinto, e o presidente da Academia Cearense de Engenharia, engenheiro agrônomo Antônio de Albuquerque Souza Filho, entregaram um diploma de acadêmico ao ocupante da cadeira número 1 da Academia Cearense de Engenharia, o engenheiro civil Lauro José Vinhas Lopes. Nesse mesmo instante, todos os acadêmicos receberam seus diplomas das mãos de seus padrinhos e madrinhas. Em seguida, foi feita a entrega dos certificados aos membros associados correspondentes da Academia Cearense de Engenharia, engenheiro José Tadeu da Silva e engenheiro Paulo Roberto de Queiroz Guimarães. E a entrega de certificados aos acadêmicos fundadores beneméritos da Academia Cearense de Engenharia, Jorge Alberto Vieira Sturdat Gomes, Beto Sturdat e o governador Camilo Sobreira de Santana. Encerrada a solenidade de instalação da Academia Cearense de Engenharia, os acadêmicos falaram da importância da sua fundação. É uma satisfação imensa participar primeiro da Academia Cearense de Engenharia, em segundo lugar ter a honra de indicado pelos meus colegas para ser o primeiro presidente da academia, e o nosso desafio daqui para frente é que nós possamos atingir os nossos objetivos, as nossas finalidades da melhor forma possível, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. Também um pouco devido ao fato de eu ter sido o último dos presidentes, o mais antigo dos presidentes que ainda está vivo. É uma coisa incidental, mas eu vou procurar dar um bom desempenho na cadeira número 1 e servir de exemplo para os outros. Está de parabéns o sistema Confecrea, como nessa realização da gestão do Vitor César. E parabéns à Academia Cearense de Engenharia, do qual estou fazendo parte. E muita promessa de luta, de trabalho em prol da engenharia, sempre dizendo que engenharia é a arte de criar, de inovar, de interferir no meio. Então, engenheiro é um agente de transformação. Agora, tudo isso em benefício da qualidade de vida, da melhoria da qualidade de vida da população. Eu acho que isso aí é o sentido. Aí, só para encerrar, assim dizendo, não se faz engenharia sem crença, paixão e solidariedade. É uma emoção muito grande. É um sonho que está sendo concretizado, já fazem quase 10 anos que tem se trabalhado para a criação da academia e hoje está tendo a concretização do sonho realizado. Claro que o grande mentor dessa realização é o nosso presidente, o Vitor Frota Pinto, que conseguiu viabilizar, conseguiu haver essa união dos 40 acadêmicos, que foi feito sem nenhum atropelo, foi todo feito. Nós fizemos, nesse ano, nós fizemos quase 15 reuniões para poder tratar de todos os assuntos de estatuto, a coisa todinha, e a escolha e a definição de todos os acadêmicos. E eu me sinto muito honrado em ter sido um dos agraciados com na participação desse grupo de seletos profissionais no estado do Ceará.
Hoje é um dia importantíssimo, né, para o Estado do Ceará, para a tecnologia do Estado do Ceará. Primeiro, os 80 anos do CREA Ceará, de serviços relevantes prestados ao nosso Estado e ao país. E depois, pela feliz criação da Academia Cearense de Engenharia, uma coisa que já se faz sentir essa necessidade de há muito, né? Em 2003, nós tentamos fazer, na época que eu exercia a presidência do CREA, junto com alguns abnegados, eu tentei essa criação, mas infelizmente não consegui levar avante, e o Vitor agora, de uma forma formidável, de uma forma excepcional, consegue esse grande feito, que é a criação da Academia Cearense de Engenharia, que certamente irá contribuir muito para o nosso desenvolvimento. Em sua saída, o governador Camilo Santana também enalteceu a solenidade de comemoração dos 80 anos de aniversário do CREA Ceará e ressaltou a importância da fundação da Academia Cearense de Engenharia. Hoje é um momento assim, que vai ficar marcado na história, não só do CREA, mas da engenharia e da agronomia do Ceará, porque além de completar 80 anos, aqui se oficializa a Academia Cearense de Engenharia. E será a primeira academia cearense estadual a se efetivamente funcionar no Brasil. Tem aí a da Paraíba que iniciou, mas ainda efetivamente não está funcionando como essa já passa a funcionar a partir de hoje. E a academia vai ter um papel importante de abrir um debate, uma discussão, são grandes personalidades intelectuais, acadêmicos, profissionais, que dão e já deram grandes contribuições ao nosso Estado e, sem paixões, fazer um grande debate sobre o futuro do Ceará, as novas inovações, as novas tecnologias, buscar alternativas para o desenvolvimento do Estado. E aqui eu me sinto muito honrado em receber uma homenagem do CREA nesses 80 anos. Eu sou agrônomo, engenheiro agrônomo, filho de um engenheiro civil, e temos aí esse grande desafio de construirmos aí o futuro do Ceará por mãos de homens e mulheres que, dentro do serviço público estadual, dentro da iniciativa privada, constrói a esperança e o futuro dos cearenses. Então, para mim é uma grande honra. Parabenizo aqui o Vitor, presidente do CREA, pela festa, pelo livro que ele lançou, que resgata a história dos 80 anos do CREA aqui no Ceará. E parabenizo aí, desejo sucesso a todos os membros da academia, que com certeza darão uma grande contribuição ao nosso Estado. O presidente do CREA Ceará fez um balanço das ações que marcaram a celebração dos 80 anos do Conselho no Estado. Um evento dessa dimensão, vamos dizer assim, no início, do meio do meu segundo mandato, dos 80 anos do CREA, e a instalação da Academia Cearense de Engenharia, como parte da programação da solenidade dos 80 anos, que aí é homenagem à Federação das Indústrias, é homenagem a profissionais, entrega troféu CREA 2015, entrega da primeira comenda Jorge Cordeiro, e homenagens aos profissionais mais antigos, às profissionais mais antigas, registradas ainda, e as duas empresas ainda mais antigas em plena atividade. Então nós fizemos assim uma programação alusiva realmente às 8 décadas de tempo de fundação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e é momento de agradecimento, de reconhecimento, e realmente é momento de homenagens, porque durante essa trajetória muitas parcerias aconteceram, então tudo isso, todas essas homenagens, elas estão aí sintetizando os profissionais, sintetizando as entidades, os segmentos econômicos, segmentos profissionais, enfim, está sendo uma solenidade com uma rica programação à altura realmente de 80 anos de atuação do CREA Ceará.